Senhoras e senhores, pedimos a atenção de todos. Gostaria de convidar o presidente do IASP, Dr. Renato de Melo Jorge Silveira, e o nosso palestrante convidado, o excelentíssimo senhor ministro Silvio Almeida, para a saudação e apresentação. Muito boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de saudar o excelente nosso convidado, homenageado desta manhã, deste dia festivo, excelentíssimo senhor ministro Silvio Almeida. Gostaria também de saudar o excelentíssimo senhor Dr. Rui Celso Reale Fragoso, ex-presidente do IASP, seu maior líder em conteste, excelentíssimo senhor Dr. Zé Horácio Halfert Rezende Ribeiro, ex-presidente do IASP, presidente honorário do Colégio de Presidentes de Institutos, figura também da maior importância. Gostaria de saudar o excelentíssimo senhor Dr. Vitorino Antunes Neto, ex-vice-presidente desta Casa, excelentíssima senhora professora Maria Garcia, ex-vice-presidente desta Casa, excelentíssima senhora doutora Patrícia Vanzolini, digníssima presidente da OAB São Paulo, na pessoa de quem cumprimento todos os diretores e conselheiros e conselheiras daquela augusta casa, excelentíssimo senhor doutor Antônio Cláudio Maria de Oliveira, digníssimo ex-presidente da OAB São Paulo, da ASP, conselheiro desta casa, líder de classe exemplar, modelo de advogado e pessoa, neste momento representando, em especial, a Comissão Arns, excelentíssimo senhor doutor Eduardo Mangi, digníssimo presidente da ASP, na pessoa de quem também homenageio todos os ex-presidentes e diretores tão presentes em eventos do Instituto, excelentíssimo senhor doutor Carlos Santos da Silva, digníssimo presidente do Conselho do SESA, excelentíssima senhora professora doutora, minha professora, sempre homenageada desta casa, doutora Eunice Prudente, hoje secretária municipal de Justiça, excelentíssimo senhor doutor Paulo Galiza, digníssimo presidente do TRE, Casa de Justiça tão importante e próxima do Instituto, excelentíssimo senhor doutor Antônio Carlos Cedenho, digníssimo vice-presidente do TRF3, excelentíssimo senhor desembargador Macraken, representando a presidência do TJ de São Paulo, excelentíssimo doutor Tiago, representando aqui, doutora Vanessa Mateus, presidente da PAMAGES, excelentíssimo senhor doutor Augusto Arruda Botelho, digníssimo secretário nacional de Justiça, meu particular amigo, que homenageia esta casa, se aproxima desta casa e, desde sempre, quando ainda presidente de outras entidades, já mostrava sua dedicação aos direitos humanos. Excelentíssimo senhor doutor Belisário Santos Júnior, ex-secretário de Estado, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Instituto. Excelentíssimo senhor doutor Cássio Namur, conselheiro do IASP, presidente da Associação Internacional de Juristas de Direito de Família. Excelentíssimo senhor doutor Valfrido Vardi, membro dessa casa, presidente do Instituto de Reforma das Relações entre Estado e Empresa. Excelentíssima doutora Camila Vasconcelos, da Defensoria Pública Federal. Excelentíssima professora Cláudia Tolezan, representando o Mackenzie, excelentíssimos senhores advogados aqui presentes. Gostaria de saudar, em nome de todos, professora Carla Raal Benedetti, doutora Dora Cordani e o meu sempre estimado conselheiro Sampaio Gouveia, além também de destacar a presença do doutor Luiz Fernando do Amaral, representando aqui o Tribunal de Contas do município. Cumprimento ainda os diretores e o staff do Instituto. Senhor ministro, hoje é um dia particularmente especial. Na verdade, por dever de ofício, digo eu,
em ocasiões como essa, que esse é um dia especial, mas este é particularmente especial, e por várias razões. O Instituto dos Advogados de São Paulo é antiga e tradicional entidade, revigorada e atualizada, foi fundado, como já mencionei a Vossa Excelência, em 1874. Há mais de 40 anos se reúne em grupos como este, em almoços como este, para ouvir operadores do direito e da política sobre tantos temas. Como disse, no entanto, poucos temas se mostram tão importantes, tão atuais, tão destacadamente relevantes como o tema dos direitos humanos. Na verdade, como Vossa Excelência mencionaria ao recordar Lukács, poderia-se afirmar que tudo pode ser visto de diferentes formas, dependendo do grau de referência. Como todos sabem, os direitos humanos têm uma história ancestral. Passaram-se séculos, passou-se pela formação da América, pela Revolução Francesa, por tantos momentos da história, mas esses só se consagraram de fato e de direito após os horrores da Segunda Guerra. Os paradoxos dos direitos humanos, refletidos no que Hannah Arendt mencionaria, e sempre com a lição do professor Celso Laffer, ele exige uma mediação do Estado. E essa mediação, mais do que nunca, se mostra necessária. O júbilo pela consagração do homenageado no dia de hoje, que alcançou meritoriamente o cargo de Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, foi um marco a ser lembrado por todos. E essa missão de recordação, auxílio, apoio, destaque, se faz calar fundo na própria missão do IASP. O que nos une, Excelência, é a ciência e o saber, mas a defesa de peças fundamentais, como os direitos humanos, muito mais do que qualquer outra vontade, ainda amalgama mais este sentimento que é pertencer ao IASP. Isto é ser o IASP. Nosso homenageado, ministro Silvio Almeida, que tanto comunga desses ideais, é figura, no mínimo, multifacetada. Bacharel em Direito pelo Mackenzie, em Filosofia pela USP, mestre em Direito pelo Mackenzie, doutor pela USP, é reconhecido por todos. E aqui homenageio também os professores do Mackenzie que se fazem presentes e estão a saudá-lo. Dentre tantos títulos, ainda é pós-doutor nas Arcadas, professor visitante dos Estados Unidos, mas, mais do que tudo, é advogado. Acima de tudo, é um defensor dos direitos humanos que se tornou ministro dos direitos humanos. Senhor ministro, dividem este espaço com Vossa Excelência advogados, advogadas, professores, professoras, pensadores, a maioria, se não todos, também empenhados nessa missão, e isto revela o sucesso deste encontro. Todos se reúnem aqui para pensar e para ouvi-lo. Nossa missão aqui é homenagear um jurista completo. Escreveu Sua Excelência sobre filosofia, Lukács e Sartre, sobre política e racismo, racismo estrutural e tantos racismos existem, sobre música, história e sociedade, sobre a vida. O ministro já disse que a compreensão do mundo vai além dos nossos desejos. É preciso ler, ver e escutar a todos. E o ministro, neste momento de ver e escutar a todos, já está esperando ver a jovem Anessu, que caminha para este mundo a ser a princesa de todos. Melhor lição não há. A lição de um verdadeiro mestre de vida e de presença. Eu, senhor ministro, poderia falar, mas ninguém está aqui, de fato, a me ouvir. Ninguém está aqui para escutar a presidência do Instituto a falar qualquer coisa. Só que, a ponto de finalizar esta pequena apresentação, não a falar do homem, do advogado, do professor, do político, mas do exemplo. Um exemplo que fez com que alguns dos seus alunos do Mackenzie, ao estilo do que o velho professor
Posses Leitão, velho doutor Posses Leitão dizia, isto é Mackenzie, isto é ser Mackenzie. Estes me pediram a possibilidade, aqui está. E aqui estão 2 dos seus alunos, Gustavo e Ana Sintra, que comparecem a viver esta ideia de ser advogado. Este, o exemplo, o maior dos orgulhos. Por isso, Excelência, somos todos gratos por Vossa Excelência existir e ser tão importante para todos nós. Senhoras e senhores, o nosso ministro, advogado e professor, mestre de todos, Silvio Almeida, a falar sobre advocacia e direitos humanos. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu quero agradecer essa lindíssima e merecida homenagem. Acho que o professor Renato, ele falou essas palavras tão bonitas, porque não é muito generoso, mas eu fico muito honrado, muito feliz, muito satisfeito de ouvir tudo isso e de saber que aqui nessa sala se encontram pessoas por quem eu tenho tanto respeito, tanta admiração, tanto carinho, alguns amigos, amigas de muitos anos que acompanharam e ainda acompanham essa trajetória. Então, eu só posso, de maneira muito emocionada, agradecer a cada um e a cada uma que se faz presente aqui no dia de hoje. Quero dizer que meu coração ele se enche de alegria e gratidão pela homenagem que, como eu já disse, me é generosamente feita pelo Instituto dos Advogados de São Paulo, instituição centenária e que reúne as mais altas tradições da advocacia paulista. Desta feita, eu faço meus especiais agradecimentos ao Instituto dos Advogados de São Paulo, na pessoa de seu presidente, o advogado Renato de Melo Jorge Silveira, eminente jurista e professor da Faculdade de Direito do Lago São Francisco. Muito obrigado, professor. Quero também agradecer ao meu colega de governo, o secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho, ao Paulo Sérgio Brant, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, na pessoa de quem cumprimento todos os representantes do Poder Judiciário aqui presentes, muito obrigado. Antônio Carlos Sedem, vice-presidente do TRF da Terceira Região, a minha professora, a nossa professora, a professora de todos nós aqui, a professora Eunice Prudente, secretária municipal de Justiça de São Paulo. Muito obrigado, professora, pelo seu carinho, pela sua presença, pela sua inspiração. Professora, tive a honra de ser seu aluno e sempre serei seu aluno. Quero agradecer também a minha colega, minha amiga, que hoje se encontra presidenta da OAB São Paulo, Patrícia Vanzolini. Muito obrigado, Patrícia. E na pessoa da nossa presidenta, eu quero cumprimentar todos os representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, todos os advogados, todas as advogadas, que estão muito bem representados por você. Permita-me chamá-la de você, Excelência, dada a nossa amizade, da nossa convivência de tantos anos. Quero também cumprimentar Rui Celso Reale Fragoso, ex-presidente membro nato do Instituto dos Advogados de São Paulo. Cumprimento também ao grande advogado, que também já dirigiu essa casa, que é Antônio Cláudio Maris de Oliveira. Muito obrigado também, mestre, pela sua presença aqui, que muito me honra. Eu, nessa minha labuta na advocacia, 23 anos de advocacia, então, para mim é uma honra ser homenageado, ser recebido, ser abraçado por algumas das minhas grandes inspirações neste ofício, que não tem nada de fácil, mas que é o mistério que cabe a cada um de nós e a cada uma de nós aqui presentes.
José Horácio Halfed, também cumprimento, ex-presidente conselheiro nato do IASP. Um cumprimento especial também, todos são especiais, mas eu quero destacar esse, que é ao presidente do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, o advogado Valfrido Jorge Vardi, meu grande amigo, meu grande parceiro. Muito obrigado, Valfrido. Professora Maria Garcia, conselheira do IASP, ex-vice-presidente, na pessoa de quem cumprimento também todo o conselho do Instituto dos Advogados de São Paulo. Já que irei eu falar de advocacia e direitos humanos, quero dirigir também o meu especial abraço, meu especial cumprimento a um dos nomes da advocacia paulista que simboliza esta relação sobre a qual eu discorrer muito rapidamente, não quero tomar muito tempo de vocês, mas eu não poderia deixar de cumprimentar ao Belisário dos Santos Júnior, presidente da Comissão de Direitos Humanos do IASP. Esse grande nome da advocacia paulista e um grande defensor dos direitos humanos no Brasil. Muito obrigado, mestre. Eduardo Mange, presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, também cumprimento efusivamente. E eu quero também, agora, cumprimentar aos meus colegas, né, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Faço isso na pessoa do professor pró-reitor Felipe Chiarello. Muito obrigado pela sua presença, professor Felipe Chiarello. Ao professor desembargador, também, em nome de quem cumprimento toda a magistratura paulista, que é o professor Roberto Macraque. Muito obrigado, professor. As minhas colegas queridas, grandes professoras, Michele Assato e Ana Cláudia Torresão. Muito obrigado pela presença. Estou vendo ali o Marco Aurélio, grande amigo, grande parceiro. E aos meus queridos amigos do Instituto Luiz Gama, que estão ali, Camila Noda Caldas, Renata Aparecido Gomes, que é o presidente em exercício do Instituto Luiz Gama, que é o meu pé nos movimentos sociais, no ativismo pelos direitos humanos. É onde está não só os meus pés, mas onde está o meu coração, né? Pois bem, senhoras e senhores, foi-me solicitado um tema específico sobre o qual eu poderia discorrer em minha brevíssima fala nesse dia tão especial. Dos muitos temas que me vieram à mente, um deles me pareceu particularmente relevante, tendo em vista a circunstância desse evento e a posição que hoje ocupo, que é de ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, que assumi por designação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também a quem eu agradeço pela confiança. Hoje, portanto, eu falarei acerca da advocacia e os direitos humanos. Para as pessoas que aqui estão, essa relação ela pode parecer óbvia. Essa relação entre o exercício da advocacia e a defesa intransigente dos direitos humanos. Só que não é isso que a história nos demonstra, infelizmente. O que a história nos demonstra é que as coisas elas podem caminhar de maneira apartada, separada. Se temos exemplos, como dos advogados, das advogadas que mencionei aqui, e eu quero colocar um grande exemplo dessa relação, que é Luiz Gama. Temos também aqueles que foram cruciais, que foram importantíssimos para a naturalização da opressão e da exploração, que faz parte da história brasileira. Certamente aqui eu não estou me referindo ao direito de defesa, que é, sem dúvida alguma, uma das faces fundamentais dos direitos humanos e que vem sendo profundamente atacado nos dias de hoje. Então, aqueles que defendem os direitos humanos, obviamente, são os defensores do direito de defesa. Não importa qual crime, qual ato que tenha sido cometido, preservar o direito de defesa, para nós, para o exercício da advocacia, é fundamental. Então, temos que sempre render homenagens aos advogados e advogadas que têm a coragem de defender mesmo aqueles que parecem indefensáveis. Esse é o nosso mistério, essa é a nossa profissão.
Portanto, não me refiro a isso quando falo da relação entre advocacia e opressão, advocacia e exploração. Eu me refiro aqui, senhoras e senhores, àqueles que ativamente se colocaram em defesa das ditaduras, ativamente em defesa da escravidão. Eu falo aqui daqueles que se esmeraram na constituição de tecnologias jurídicas de opressão, que ajudaram a sufocar as condições de vida do povo brasileiro e que ativamente contribuíram com a erosão da democracia no Brasil. E houve aqueles que o fizeram, e há aqueles que ainda o fazem hoje. Por esse motivo, não é demais lembrar, especialmente em momentos de crise, como o que vivemos hoje, da relação entre direitos humanos e o exercício da advocacia. Uma relação que não é óbvia, não é natural, e que vou falar de algo que pode parecer estranho, não para os advogados e advogadas que aqui estão, que é uma construção política, do nosso jeito, ao nosso modo, tendo em vista o cumprimento do nosso dever enquanto advogados, nós também fazemos política. E é muito importante que assim o seja. Por isso, eu gosto sempre, mais uma vez, de lembrar do maior de todos nós, que é Luiz Gama, quando, de maneira genial, ele vinculou o conhecimento técnico-jurídico a uma visão de mundo emancipatória em prol da liberdade, da democracia, da igualdade, com uma atuação política impecável. Nesse sentido, eu quero falar de alguns desafios que, para mim, parecem urgentes, sobre os quais nós, advogados e advogadas, precisamos nos debruçar nos próximos tempos. Senhoras e senhores, estamos vivendo tempos, no mínimo, interessantes. No mínimo, interessantes. Tempos de disrupção, tempos de transformação. Alguns diriam que até é o apocalipse, né, no sentido de que é um novo começo, né? Mas eu diria que, sem exageros, que é um momento de mudança. Mudanças que, certamente, se atingem a realidade, vão atingir implacavelmente o exercício da advocacia. E sabe por quê? Porque atingem até a nossa concepção do que são os direitos humanos. Não podemos mais pensar os direitos humanos tal como pensamos, como muito bem lembrou o professor Renato Silveira, tal como ele foi concebido no pós-guerra. Obviamente que as questões do pós-guerra ainda nos assaltam. Nós estamos hoje, senhoras e senhores, tendo que lidar com o neonazismo. Imaginem isso. Que era uma coisa que provavelmente, se fosse... Vejam só como a história ela nos pega, né? No contrapé. Há 10 anos atrás, provavelmente nós estaríamos rindo disso. E hoje se trata de uma questão fundamental, sobre a qual nós teremos que, advogados, juristas, todos nós aqui nessa sala, políticos, nós vamos ter que lidar com o fenômeno da ascensão do neonazismo e vamos ter que construir anteparos políticos, jurídicos, institucionais, para lidar com essa monstruosidade, como nós vemos, não só renasceu, mas ganhou força. Então, não estamos falando aqui do contexto do pós-guerra, nós estamos falando aqui de um outro contexto, que faz com que, certamente, os antigos fantasmas eles renasçam sobre outra roupagem. Nós estamos lidando ainda com essas questões. E, portanto, nós precisamos entender que a nossa profissão, o nosso ofício, o nosso mistério, ele está sendo afetado por isso. Então, eu gostaria aqui de muito tranquilamente, muito humildemente, colocar aqui alguns desafios que eu considero que são fundamentais para todos, para todas aqueles e aquelas que pensam a questão dos direitos humanos. São 3 desafios que eu considero que devem ser pensados, que devem fazer parte da nossa reflexão enquanto advogados, como advogadas, como juízes, juízas, promotores, promotoras, ou seja, como pessoas que trabalham no sistema de justiça no Brasil. Pois bem, como eu dizia,
a superação da ditadura militar e a militância em prol dos direitos humanos do Brasil fez com que houvesse, de fato, uma relação intrínseca, isso para nós pode ser uma vantagem, entre a defesa dos direitos humanos e a advocacia. Vejam que a política nacional de direitos humanos no Brasil, que começou a ser construída do ponto de vista institucional ali no final dos anos 80, nos anos 90, onde nós tivemos a primeira Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, que depois tornar-se a Secretaria de Direitos Humanos com Estado de Ministério, enfim, até virar o Ministério dos Direitos Humanos, nós tivemos um parâmetro. E qual é o nosso parâmetro na criação dessas instituições nacionais que tratam de direitos humanos ligados ao Estado brasileiro? O parâmetro foi superar a ditadura militar. Foi participar ativamente do processo de redemocratização do Brasil, o que significava, portanto, que nós precisávamos envidar todos os esforços para construir um novo parâmetro no que tange a promoção dos direitos humanos do Brasil. Precisamos criar as institucionalidades necessárias. Criou-se a Comissão de Anistia, a Comissão Nacional de Mortos Desaparecidos, a Comissão Nacional da Verdade, posteriormente. Ou seja, era preciso que nós avançássemos para pensar memória, verdade, justiça e não repetição. Perfeito. Mas enquanto muitos de nós, principalmente os advogados, advogadas, muitas vezes nos nossos castelos, né, em que temos uma dificuldade muito grande de enxergar realidades que não nos tocam diretamente, nós não percebemos que existiam alguns lugares do Brasil em que esses processos de transformação, essas discussões sobre os direitos humanos, elas não chegariam. E talvez nós tenhamos hoje que rediscutir algumas questões porque nós, quanto Brasil, não quanto a advocacia, não pensamos muito bem no que estava acontecendo. Ao mesmo tempo em que nós louvávamos, e temos que fazê-lo, a Constituição de 88, né, que completa os seus 35 anos esse ano, que é muito importante a gente lembrar disso, ao mesmo tempo que nós fazíamos nas periferias, nas favelas, nas vielas, haviam gritos que denunciavam que a democracia e o processo de redemocratização ali não havia chegado. Fazer uma coisa que eu acho que muita gente vai lembrar, quem ouviu rap nacional nos anos 80 vai saber muito bem que os Racionais MC já estavam falando sobre isso, dizendo como a democracia ainda não havia chegado e como a tecnologia de opressão, de destruição criada na ditadura militar, agora era usada para atacar os pobres, os negros, os trabalhadores nas periferias, nos rincões desse país. Ou seja, são tecnologias da ditadura. Da mesma maneira, né, como as tecnologias elas vão sendo utilizadas para vários propósitos. Hoje é uma série de estudos, mas Hannah Arendt foi citada aqui, Hannah Arendt vai falar disso, e depois outros autores, Frantz Fanon e tantos outros, vão dizer que o que se viu na Europa com o nazismo é, na verdade, um decalque, né, do que foram as incursões coloniais da Europa na África. Então, campos de concentração, na verdade, são herdeiros diretos das plantations, onde os negros eram serviciados, eram obrigados a trabalhar. Essa tecnologia, depois, ela foi colocada a serviço dos campos de concentração, campos de trabalho, que viraram campos de concentração, e depois se transformaram em campos de extermínio. Como diz a Aimé Césaire, né? Ou seja, o que foi o nazismo, senão a aplicação das técnicas coloniais dentro do território europeu? É isso que diz a Aimé Césaire. Então, vejam como essas tecnologias da tortura, que foram sendo construídas, né, desde o Estado Novo, passaram pela ditadura, como elas se espalharam para o cotidiano da funcionalidade das instituições brasileiras. Então, o exercício da advocacia, o que fica muito evidente na resistência ao regime militar, deve muito também essa construção aos advogados, às advogadas que lutaram contra a ditadura, que defenderam as pessoas que eram oprimidas pela ditadura. Isso é muito importante lembrar. Pois bem, nesse sentido, nós temos agora alguns desafios que, ainda que se relacionem com o período da ditadura, com a sua tentativa de superação, são de outra monta, têm uma outra dimensão. Vou citar os três que considero. O primeiro deles, tá? O primeiro desafio que nós temos, e que tem uma relação direta com o que eu chamo de tendência estrutural da realidade brasileira, é o fato de que nós precisamos enfrentar a desigualdade, a pobreza no Brasil
e nós precisamos, de fato, encarar o desafio do desenvolvimento no Brasil. Isso aí a gente tem que fazer. Pode parecer que isso não é coisa do advogado, mas tem muito a ver com o advogado, com a advocacia. Porque, para nós, a condenação ao subdesenvolvimento, a condenação à pobreza, o aprofundamento da desigualdade, do ponto de vista econômico, senhoras e senhores, tornará a advocacia impossível. A advocacia é impossível diante de um cenário de devastação da economia, onde não se tem projeto de país, onde não se tem projeto de desenvolvimento. É preciso que nós estejamos empenhados na construção de um país que possa abrigar os brasileiros e as brasileiras, todos e todas, na sua maior dimensão, inclusive para que nós possamos construir um tecido social que seja um tecido apto para receber as demandas da advocacia. Não pensem, ó senhoras e senhores, que a devastação da economia nacional, que a devastação das empresas nacionais, da economia brasileira, vai ser boa para a advocacia brasileira, vai ser péssimo para a advocacia brasileira, para todos os advogados, que só terão uma única opção: se associar com advogados estrangeiros para poder sobreviver. Nós vamos rebaixar a advocacia se nós não tivermos altivez de pensar no desenvolvimento do Brasil. Isso é fundamental para nós. A advocacia tem que se colocar sem fronteiras contra toda forma de desigualdade, contra a pobreza. Mas isso não é coisa da advocacia, é óbvio que é. Nós precisamos construir as saídas jurídicas e precisamos nos posicionar, enquanto advogados e advogadas, para que haja a superação das desigualdades no Brasil. Isso, para nós, é um ponto fundamental. Isso é uma questão de sobrevivência da advocacia brasileira, senhoras e senhores. Então, eu tenho insistido muito com os meus amigos, que são da economia. Eu não sou da economia, eu sou quase da economia, porque eu acabei de terminar meu pós-doutorado em economia. Então, já posso dar palpite, pelo menos. Posso dar alguns palpites. E eu tenho estudado, junto com a professora Leda Paulani, da Faculdade de Economia da USP, nós acabamos de escrever um artigo, 2 artigos que vão virar um livro, tenho escrito desde 2 anos que a gente está escrevendo, terminamos agora, apesar da minha vida, que é sobre raça e desenvolvimento. A relação entre as teorias do desenvolvimento e a questão racial, de uma maneira geral, e depois no Brasil. Esse artigo deve ficar pronto. Então, para nós ficou muito evidente que a desigualdade, portanto, ela é um fator que está em íntima relação com a estabilidade das instituições do Brasil. Então, assim, não haverá advocacia onde impera a miséria. A advocacia é possível. A advocacia vai virar, sabe o quê? Vai virar só um jogo combinado, não haverá o que se quer tanto, que é a tal da segurança jurídica. Segurança jurídica, senhoras e senhores, é também a segurança do povo brasileiro, é a estabilidade do povo brasileiro. É as pessoas saberem que elas vão ter o que comer todos os dias, que elas vão ter o que vestir, que elas vão ter um teto nas suas cabeças. Então, nós, advogados e advogadas, nós temos que lutar para que o nosso país seja um país justo, um país decente. O segundo ponto, e esse é mais próximo das nossas preocupações como advogados e advogadas, é a questão da democracia. Eu já disse aqui que há entre nós, acredito que não nesta sala, que há entre nós aqueles que não gostam muito, como diz o mais jovem, não curtem muito a democracia. E quando eu falo de democracia, eu não estou falando apenas o ato, que é muito importante, temos que reconhecer, e é de verdade, e é muito importante, de votar de 4 em 4 anos, voto secreto, universal, periódico, isso é muito importante para nós. Só que eu estou falando de uma outra dimensão da democracia, que é a participação efetiva das pessoas nos processos políticos. Eu estou falando aqui da participação popular, eu estou falando das pessoas serem ouvidas na construção do seu próprio destino. Eu acho que isso, para nós, é uma questão de extrema importância, porque não é possível que 2 ou 3 pessoas, ou um homem dentro de um gabinete, decida o futuro de todo um país sem que tenha que prestar contas por isso. Vocês já entenderam o que eu estou falando. Então, acho que é fundamental que nós possamos, portanto, estar abertos para a democracia,
Nós precisamos fortalecer as instituições democráticas no país, a participação popular, os conselhos. E isso é o que torna, portanto, a advocacia possível. A advocacia sem democracia não é advocacia. E, por fim, eu preciso falar sobre um problema sobre o qual eu tenho me debruçado há muito tempo, que eu considero que é um problema fundamental e que eu acho que, de certa maneira, já conseguiu penetrar nas consciências, e eu imagino que de todas as pessoas que aqui estão e de parte expressiva da advocacia, que é a luta contra o racismo e todas as formas de discriminação. Essa, para nós, como eu já disse, é um tema de altíssima relevância, e eu separei o que eu considero que são os 3 desafios para se pensar os direitos humanos, porque eu acho que, primeiro, acho que no racismo fica muito óbvio, né? O racismo é um processo em que ocorre o que chamam de desumanização, né? Então, é preciso que, de alguma forma, você rebaixe outras pessoas para que elas possam ser consideradas, no mínimo, seres humanos de segunda classe. Isso tem uma série de efeitos políticos e econômicos também. Como eu já disse, quando eu falava de economia, é fundamental entender que o racismo ele tem um papel muito importante, não só na legitimação, professor Massoneto, mas ele tem um papel muito importante também vamos dizer assim, na organização da desigualdade social. Perceba uma coisa, veja como o racismo é importante quando você precisa, por exemplo, destruir a capacidade dos serviços públicos atenderem a população. Imagine o que significa isso. Se você destrói, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, vocês não tenham dúvida que vai se operar uma das grandes práticas racistas que vocês podem imaginar, porque mais de 90% da população negra utiliza o Sistema Único de Saúde e não tem outra opção. Perceberam isso? Então, se você cria o racismo como algo que é absolutamente naturalizado, quando eu falo você criar uma sociedade naturaliza o racismo, as pessoas que vão morrer, elas não fazem muita falta, entenderam isso? É normal ver as pessoas morrendo, as pessoas sendo assassinadas, as pessoas morando em lugares conflagrados. Isso não toca o nosso coração, porque o racismo, do ponto de vista da produção do imaginário, já produziu essa distinção entre as pessoas, em que algumas vidas valem muito e outras não valem absolutamente nada. Então, veja como o racismo ele tem essa importância fundamental. E não pensar sobre isso também cria uma impossibilidade da gente pensar nos outros desafios, que são os desafios do desenvolvimento econômico do Brasil, e a democracia também. A democracia ela é impossível quando se tem o racismo como elemento estrutural. Então, vocês percebam, então, que todas as coisas que eu falei, elas têm uma relação direta com o Ministério dos Direitos Humanos. E eu disse aqui há pouco como era preciso que nós, incorporando tudo aquilo que vem das lições da luta contra a ditadura, nós pudéssemos avançar para além. E quando eu falo de avançar, eu estou me referindo ao seguinte: a política nacional de direitos humanos ela tem que ser uma política de luta sem fronteiras contra o racismo. A política nacional de direitos humanos ela tem que ser uma política de proteção aos grupos vulneráveis. E é assim que o é por força de lei. A medida provisória, que agora foi convertida em lei, traz as atribuições do Ministério dos Direitos Humanos e, portanto, do Ministro dos Direitos Humanos. Cabe ao Ministério dos Direitos Humanos cuidar das pessoas, das crianças e adolescentes, das pessoas idosas, das pessoas LGBTQIA+, das pessoas em situação de rua, vejam só. Cabe ao Ministério dos Direitos Humanos fazer uma série de políticas que possam, ou coordenar essas políticas, que possam proteger esses grupos que são grupos vulneráveis, chamados grupos vulneráveis. E, portanto, o Ministério dos Direitos Humanos ele tem uma missão que eu considero que é a missão básica do Ministro dos Direitos Humanos. É fazer com que as pessoas continuem vivas. É a luta contra a letalidade. Esse é o principal objetivo.
E, nesse sentido, as parcerias que nós temos, né, com o Ministério da Justiça, né, e estendo meus cumprimentos ao ministro Flávio Dino e tantos outros, porque uma das preocupações do Ministério, né, e por conta de uma preocupação especial do governo brasileiro, é com as pessoas no cárcere. Nós precisamos pensar nisso. A luta contra a tortura no cárcere. Esse é um dos projetos principais do Ministério, porque, senhoras e senhores, se a gente conseguir tratar as pessoas que estão nessa situação com o mínimo de dignidade, é sinal de que a gente vai poder tratar as outras pessoas também com muita dignidade. Então, para nós, isso é uma questão fundamental, lidar com as pessoas que estão no cárcere. Eu tenho dito, e assim termino, que o Ministério dos Direitos Humanos pretende mudar de nome daqui a uns anos. Não sei quantos, se são muitos anos, são poucos anos, mas eu quero que o Ministério dos Direitos Humanos seja o Ministério do Futuro. Essa que é a intenção. Nós tiramos da nossa boca um termo que, para nós, é fundamental. Na luta contra a desigualdade, na luta pelo desenvolvimento, aliás, pensar em desenvolvimento é pensar em futuro é pensar em planejamento é pensar no futuro do país. É isso, a gente quer pensar o futuro. E, para isso, é fundamental que o Ministério dos Direitos Humanos, primeiro, mantenha as pessoas vivas, vivendo com dignidade, para que nós possamos construir um caminho que nos leve em direção ao futuro. Eu não estou querendo dizer que nós estaremos em todos os futuros possíveis. Eu quero dizer que nós temos que abrir caminho para que outras pessoas possam viver uma vida muito melhor do que a vida que a gente vive. E, para isso, eu acho que o papel da advocacia é fundamental. O advogado é o profissional do futuro. No sentido de que, não porque ele é um profissional da ficção científica, né? O advogado não é o ChatGPT, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que o advogado é profissional do futuro, advogado é profissional do futuro, porque nós sempre apostamos numa coisa sem a qual o futuro não faz o menor sentido. Sabe o que é? A esperança. Nós damos esperança para as pessoas que estão sofrendo, e nós sempre, quando pegamos um caso, nós temos a esperança de que nós vamos conseguir o melhor para o nosso cliente. O advogado é o profissional da esperança, é o profissional do futuro, é o profissional que constrói os futuros possíveis. Dentre outros profissionais, obviamente. Eu estou falando daqueles aos quais eu pertenço. Quero dizer, os médicos são assim, todos assim, mas eu estou falando dos advogados, porque eu estou chamando a atenção para isso. Porque eu estou fazendo a relação entre direitos humanos e advocacia, porque os direitos humanos eles têm que se colocar numa dimensão do futuro. Porque, qual é o objetivo? Que no futuro a gente não tenha mais que falar de direitos humanos. Sabe por quê? Porque a humanidade ela chegou num estágio em que nós nos tratamos com tal dignidade, nos tratamos tão bem e cuidamos uns dos outros, que não vai ser necessário mais que a gente fique defendendo direitos humanos, porque seria, obviamente, chover no molhado, seria algo óbvio. Mas isso não é óbvio. Enquanto não é óbvio, nós, advogados, temos que apostar no futuro. Nesse futuro em que não seja mais necessário falar dos direitos humanos, porque a humanidade se impôs como uma força avassaladora, de tal sorte que nós vamos poder cuidar uns dos outros, e o Ministério dos Direitos Humanos, por ser o Ministério do Cuidado, a Política Nacional de Direitos Humanos, por ser uma política do futuro, ela vai ser uma política do cuidado, da solidariedade entre todos nós. A advocacia, portanto, é a profissão da solidariedade, do futuro e do cuidado. Senhoras e senhores, viva a advocacia, viva o povo brasileiro, viva o Brasil. Muito obrigado. Senhor ministro, nós é que agradecemos, nós é que somos felizes por tê-lo aqui. Queria dizer a todos que, de modo diferente do que faço em outras oportunidades, eu não vou encerrar este momento, porque este momento vai se repetir, senhor ministro, porque Vossa Excelência, a partir de agora, é membro deste Instituto, abraçado por este Instituto, vai comparecer, já aviso a todos, em um outro evento que faremos no segundo semestre e que será divulgado oportunamente. E, nessa oportunidade, unicamente deixando o fim para depois,
só passo às mãos de Vossa Excelência uma pequena lembrança deste dia, uma placa alusiva a este encontro, que seja o primeiro de muitos e que Vossa Excelência retorne o mais brevemente possível. O Instituto de Advogados de São Paulo agradece ao Excelentíssimo Senhor Ministro Silvio Almeida, Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, pela sua exposição nesta memorável reunião almoço. Muito obrigado, senhor Ministro. Obrigado.